Vamos para as notícias internacionais. Hoje tem estreia aqui no Repórter Brasil. Agora, toda sexta-feira, a nossa editora de internacional, Yara Balduino, vai estar aqui com a gente no estúdio, conversando sobre os assuntos que foram destaque mundo afora durante a semana, não é isso, Yara? Boa noite, bem-vinda. Obrigada, Catiúcia. Boa noite para você. Boa noite a todos. A gente vai começar falando sobre o principal assunto de hoje, guerra na Ucrânia. Segundo o Kremlin, o presidente russo Vladimir Putin estaria disposto a negociar o fim da guerra desde que os territórios anexados sejam reconhecidos como russos. O comunicado veio depois que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou estar pronto para se encontrar com Putin e buscar um acordo entre os países. Vamos ver no VT. Segundo um comunicado do governo russo, Vladimir Putin estaria interessado em negociar, mas o fato de os Estados Unidos não reconhecerem os territórios anexados recentemente como russos dificultaria o processo. O Kremlin também afirmou que Joe Biden sinalizou que os soldados russos teriam que deixar o território ucraniano antes das negociações e que essa seria uma condição inaceitável. As declarações vieram depois que Joe Biden afirmou que estaria pronto para conversar com Putin. A fala ocorreu durante o encontro com o colega francês Emmanuel Macron. Na ocasião, tanto Macron como Biden disseram que, apesar de buscarem um acordo de paz, jamais induziriam a Ucrânia a aceitar condições que não fossem aceitáveis para Kiev. Em setembro, a Rússia anexou 3 territórios ucranianos, Luhansk, Donetsk e Kherson. Juntos, eles correspondem a cerca de 15% da Ucrânia. Para justificar a medida, o Kremlin organizou um referendo nos territórios e disse que a população optou por fazer parte da Rússia. A votação, porém, não foi reconhecida pela comunidade internacional. Antes, em 2014, a Rússia já havia anexado a Crimeia. Estados Unidos e a maioria dos países não reconhecem nenhuma dessas áreas como sendo russas. E agora a gente volta a falar com o nosso comentarista de política e economia, Ricardo Caldas. Boa noite, professor. A Rússia insiste que só vai negociar se os territórios anexados forem reconhecidos, o que a Ucrânia dificilmente vai aceitar. O senhor avalia que a Rússia está tentando postergar esse assunto? Não seria também de interesse do Kremlin que o conflito terminasse? Boa noite, Yara. Boa noite, Catiúcia, mais uma vez. Boa noite aos nossos telespectadores. A questão é muito simples. Os Estados Unidos também colocou como condição para a Rússia que ela saísse da Ucrânia, o que a Rússia não deve fazer. Então, na verdade, você tem um impasse na mesa. E um outro ponto interessante que você mencionou, que eu acho que vale a pena a gente destacar para o nosso telespectador, é que você falou que seria interessante para a Rússia adiar um pouco, postergar essa guerra. Eu diria que não. A Rússia gostaria de ter um resultado imediato, ela está tendo muitas baixas, de acordo com o comandante militar dos Estados Unidos, seriam em torno de 100 mil de cada lado. Então, isso já está gerando um problema interno, os russos não querem mais se alistar. E um outro ponto importante é que a Ucrânia também não tem interesse num cessar-fogo nesse momento. Ela quer ter mais vitórias militares para poder negociar, aí sim, um cessar-fogo mais para frente, numa posição militar de mais força. Professor, aproveitando que hoje é sexta, né, vamos destacar aqui um assunto que tomou conta aí dos noticiários, foi manifestação na China, né, e contra a política de combate à Covid, tipo de protesto que é muito incomum por lá. Como é que o senhor avalia isso? Então, com certeza, né, essas manifestações acontecem a cada 4 anos, né, a última que a gente se lembra que foi tão maciça foi aquela da Praça Celestial, que terminou de uma forma abrupta, como nós sabemos, com uma repressão violenta contra os manifestantes. E agora não está sendo muito diferente. A questão é que é mais difícil controlar com as novas redes sociais, mas mesmo assim a polícia chinesa é de uma extrema eficiência. Não se esqueçam o que aconteceu em Hong Kong, quando os manifestantes começaram a pedir a liberdade, a autonomia, a democracia, eleições livres por lá, muitos líderes das manifestações desapareceram. A polícia chinesa usa muitas técnicas como filmagem, utilização de sprays que não aparecem, que são invisíveis, que só podem ser detectados com raio-x. Então, e agora ela está usando as redes sociais. Ela conseguiu se infiltrar nas redes sociais, que são proibidas, como Telegram, Instagram, etc. E ela sabe onde os manifestantes vão se encontrar, ela se antecipa a eles, monta bloqueios lá e aí, quando eles chegam lá, ela os prende. Então, ela está sendo muito eficiente e conseguindo evitar um espalhamento, né, uma maior dimensão dessas manifestações.
É provável que esses protestos continuem na próxima semana e o governo chinês, há alguma chance de que o governo chinês ceda ao que os manifestantes estão reivindicando? Então, aí nós temos duas questões diferentes. É uma questão de política, vamos chamar assim, política partidária, né, o poder mesmo, e uma questão de políticas públicas, que é o combate à Covid, que a China tem essa política de Covid zero, tolerância zero. O porta-voz do governo deu uma declaração dizendo que a política seria mantida, mas já houve outras declarações dizendo que haveria espaço por uma flexibilização, etc. E o mais provável é que eles deixem um pouco de lado a questão do lockdown e insistam mais na questão de vacinação, especialmente dos idosos, que é a população mais frágil, mais exposta à doença e que é uma coisa mais consensual, mais aceitável, que seria uma vacinação em massa que não foi tão explorado pela China no passado e agora, então, talvez seja a prioridade, especialmente nesse grupo difícil de vacinar, que é o grupo de idosos. Bem, professor, obrigada. Obrigada também, Yara. Até sexta.